Fala aí, pessoal, tudo bom? Bem, a nossa história começa 10 anos no futuro e o nosso protagonista já está sem balas e não há mais lugar para fugir. Ele é o último humano vivo nesta cidade, e enquanto ele se despedia, um zumbi aparece o atrapalhando. Com isso, nosso protagonista fica furioso e pega sua arma e usa como um taco, acertando a cabeça do zumbi. E na próxima cena ele está cercado por muitos zumbis e ele fala que antes de morrer vai levar o máximo deles junto com ele. Mas a cena muda para um lugar escuro e alguém está chamando pelo nosso protagonista. Então ele abre os olhos e vê que está na sua sala de aula e, em choque, levanta de uma vez assustado. Enquanto isso, o seu professor está dando uma bronca nele por ter dormido na aula e pede para o nosso protagonista se sentar e que se ele não quer estudar, então não atrapalhe quem quer. Nosso protagonista, confuso com o que aconteceu, vai para o banheiro para tentar entender o que aconteceu e ele se lembra que o eu dele do passado era muito fraco e que suas cicatrizes haviam sumido. Mas de repente ele se assusta achando que tinha um infectado atrás dele. E ele rapidamente quebra o espelho para pegar um pedaço para usar como arma e se defender, mas era apenas o seu amigo Galfei que quase foi jogar no Vasco. E então o Zhu Tianxin, nosso protagonista, começa a se lembrar do seu melhor amigo da época de escola, o Galfei. Em outro lugar, depois do susto, Galfei está cuidando da ferida do nosso protagonista. Enquanto isso, em seus pensamentos, Zhu Tianxin fala que, por um momento, ele não conseguia se lembrar do Galfei, porque as lembranças provavelmente eram dolorosas e que Galfei morreu logo depois do vírus se espalhar. Mas nosso protagonista vai se certificar que ele fique bem desta vez. Galfei puxa um assunto sobre o nosso protagonista se declarar para Duan Shurou e nosso protagonista fica sem entender nada, mas Galfei o lembra que ele não queria ficar solteiro no dia dos namorados. Mas o protagonista se levanta e começa a se lembrar de 10 anos atrás quando decidiu se declarar para ídolo da escola e, com isso, ele foi ridicularizado pelos seus colegas de turma. Porém, a razão dele ter lembrado desse dia não foi por algo tão pequeno como esse, e sim porque foi nesse dia que o surto aconteceu, por volta das 2 horas da tarde. Mas Galfei, vendo a cara do nosso protagonista, tenta consolar ele falando que ela está fora do alcance deles e que ela não iria namorar caras como eles. Porém, a Duan Shurou aparece na hora e pergunta se foi mesmo nosso protagonista que escreveu aquela carta de amor e que receber uma carta de uma pessoa como ele é nojento. Mas o protagonista pega a carta da mão da Duan Shurou e rebate falando que ela ter vindo aqui só para isso, que é nojento. E o protagonista começa a pensar no que foi que ele viu naquela garota na época e que o jeito como ela agiu no apocalipse condenou muitas pessoas, incluindo Galfei. Nosso protagonista lembra que nesse dia dos namorados, um meteorito entrou na atmosfera da Terra e, antes de se chocar, se partiu em vários pedaços, caindo em todas as partes do mundo e espalhando o vírus livremente. No início, todos os infectados apenas ficaram inconscientes, e as pessoas que resistiram ao vírus acordaram e se depararam com 70% da população mundial transformada em zumbis. Os humanos que sobreviveram criaram uma resistência e também tentaram desenvolver diversas armas para combater os zumbis. Mas, ao mesmo tempo, os infectados estavam evoluindo e aumentando em número, e no final, o mundo se tornou um inferno. A cena volta para a escola e nosso protagonista está contando as horas para o apocalipse começar, e seu amigo Galfei, sem entender o que está acontecendo, pergunta se Zhu Tianxin está escrevendo um livro e por que ele agiu daquele jeito com a ídolo e agora está falando sobre algum apocalipse. Mas nosso protagonista entra no jogo e diz que está criando um livro, e pede a Galfei para comprar chocolate, biscoitos, enlatados e outros alimentos com alto teor de gordura e açúcar para ele criar alguns cenários e ganhar experiência. Zhu Tianxin, em seus pensamentos, diz que é mais fácil continuar com essa mentira do que explicar por que está fazendo tudo isso. Enquanto nosso protagonista sai correndo e pede a Galfei para ligar para seus pais e pedir que eles comprem remédios, alimentos e outras necessidades básicas, e depois encontrá-lo no internato abandonado de Shangji. Galfei fica confuso pensando que nosso protagonista ficou maluco, mas como vai ter comida, ele decide participar também. Já chegando no internato abandonado, nosso protagonista comenta que foi nesse lugar que ele conseguiu manter alguns sobreviventes por um certo período de tempo antes que todos morressem. E por ser um colégio interno, lá havia muitas ferramentas necessárias para a sobrevivência. O protagonista vai para o fundo do colégio abandonado e encontra um pé de cabra para usar como arma, enquanto já bolava um plano para sobreviver. Enquanto isso, Galfei, que estava indo para o colégio abandonado, mas é seguido pela ídolo 10/10, junto com o representante do clube de esportes e seus colegas, para acertar as contas com Zhu Tianxin por ter tratado mal Duan Shurou. Então, o valentão decide partir para cima do nosso protagonista, e com isso nosso protagonista pega o seu pé de cabra e diz que se ele der mais um passo, vai de arrasta para cima. O valentão, cagado de medo, cai de joelhos e nosso protagonista ordena que todos sumam dali, especialmente a Duan Shurou. A ídolo e seu grupinho de fãs saíram do colégio abandonado resmungando e decidindo se iriam acabar com nosso protagonista mais tarde ou não. Mas Duan Shurou ficou pegando no pé do representante do clube de esportes, perguntando se ele não era bom em lutar e por que estava tão assustado e todo suado. O representante do clube diz que o rosto do nosso protagonista estava assustador e que ele realmente ia morrer se tivesse feito algo. Mas Duan Shurou não liga e diz que ele basicamente arregou. Enquanto discutiam,
a chuva de meteoritos começou e podia ser vista em todo o mundo, como no Japão, Nova York e Brasil. Todas as pessoas ficaram admiradas com o que estava acontecendo, mas nosso protagonista, sabendo no que isso ia dar, diz que um monte de pessoas pensaram que isso era um presente de Deus para o Dia dos Namorados. Já Galfei está reclamando do porquê de estarem matando aula num lugar desses e que seria melhor ir para uma cafeteria. Mas de repente, um dos meteoritos cai perto deles e faz tudo tremer com a força do impacto. Zhou Tianxin então fala: começou. Todos caíram inconscientes por mais de 20 horas, graças ao vírus que se espalhou pelo ar. Então a cena corta para uma pessoa de costas e nosso protagonista perguntando se era Xuan Xuan e se ela não tinha se retirado com o exército, mas ela se vira e vemos que está infectada. Nosso protagonista acorda e percebe que tudo aquilo era um sonho. Galfei também acorda e olha a hora em seu celular e se assusta, porque já é outro dia e eles vão ser punidos por terem matado Aula. Mas o protagonista diz para ele não se preocupar com nada disso. Porém, Galfei pergunta se ele está bem e que ele está estranho desde ontem. Então algo grita e nosso protagonista fala que começou e que eles, com certeza, farejam os vivos muito rapidamente. Um zumbi aparece sentindo o cheiro do nosso protagonista e de seu amigo. Galfei, achando que era um professor trabalhando, tenta conversar com o zumbi, mas Zhou Tianxin dá um salto em direção ao zumbi e atravessa a cabeça dele com o pé de cabra. Galfei entra em choque com o que o protagonista fez e fala que mesmo que ele estivesse com medo das punições, não precisava fazer aquilo. Mas Zhou Tianxin diz que a regra número 1 de sobrevivência é nunca mostrar hesitação ao encontrar um zumbi, e pede para Galfei pegar a mochila e segui-lo para que ele veja que esse mundo já mudou. E quando Galfei vê o que está acontecendo, ele se pergunta se está sonhando. Então é mostrada a cidade em caos, com pessoas sendo atacadas por zumbis. Enquanto isso, nosso protagonista abre caminho entre os mortos-vivos, protegendo Galfei, que ainda não acredita que aquilo está realmente acontecendo e que não é um sonho. Mais adiante, vemos a ídolo da escola e o valentão que estão correndo dos amigos que se tornaram zumbis. O valentão pede para Duan Shurou correr, e ele se vira e acerta um dos zumbis com um taco de beisebol. Galfei fica preocupado com o que está acontecendo com Duan Shurou, mas o protagonista fala para ele se preocupar consigo mesmo, que é suficiente. Mas enquanto a Duan Shurou corria, ela tropeça e cai no chão. Quando Duan Shurou estava prestes a ser atacada por um zumbi, nosso protagonista chega e decapita o zumbi, a salvando. Ela fica impressionada com Zhou Tianxin, mas ele está preocupado apenas com Galfei. No entanto, Duan Shurou, com medo, pede para eles esperarem. Ela e o valentão se juntam ao nosso protagonista e vão para a escola, trancando-se em uma sala. Galfei, cansado, pergunta o que eles vão fazer agora, e Zhou Tianxin diz para eles recuperarem o fôlego e depois tentarem encontrar uma maneira de sair dali. O protagonista está pensando em como seu corpo está fraco e que precisa se exercitar muito para recuperar a forma física que tinha antes. Enquanto isso, Duan Shurou continua reclamando, e o protagonista, já irritado, pede para ela calar a boca. O valentão parte para cima do protagonista, dizendo que ele foi longe demais falando assim com ela, mas quando estica o braço, percebemos que ele tem um machucado no pulso, e ele se machucou quando foi proteger a Duan Shurou. Nosso protagonista comenta que os primeiros infectados foram aqueles que receberam o vírus diretamente dos meteoritos, e a segunda onda são aqueles que foram mordidos por eles. Esse vírus é conhecido como a bola. O vírus afeta apenas humanos e é transmitido pelo ar, água e contato direto, com 70% de chance de ser contraído pelos dois primeiros, enquanto o contato direto é garantido. Em outras palavras, ser mordido por ele significa que você vai se tornar um deles. A Duan Shurou, ouvindo aquilo, já se afasta com medo do valentão. O valentão afirma que tudo isso é besteira e que o protagonista viu muitos filmes de terror. No entanto, o protagonista diz que ele vai se transformar em zumbi em 10 minutos, e se o valentão quiser, ele mesmo vai cuidar disso para ele. O valentão ameaça o protagonista para que ele fique longe, senão ele vai acabar com o protagonista, mas ele próprio percebe que começou a se transformar em zumbi. Então ele diz a Duan Shurou que ficará bem, mas ela pede para que ele se afaste dela, e Galfei, vendo isso, comenta que ela traiu rapidamente ele, apesar dele ter se machucado ao protegê-la. Do lado de fora, o diretor, enquanto tentava fugir, acaba batendo seu carro em uma parede, chamando a atenção dos infectados para aquele local. No entanto, nosso protagonista chama a atenção do valentão que está se transformando, dizendo que em breve ele será apenas um pedaço de carne em pele humana, e pergunta se ele tem certeza de que não quer que ele cuide disso. Mas o valentão ainda não acredita que isso acontecerá com ele e diz que ficará bem. Então, o protagonista chama Galfei para saírem dali rapidamente, e Duan Shurou pede para não ser deixada para trás. Quando ela estava prestes a se juntar ao protagonista e seu amigo, o valentão segura o braço dela e diz que não vai machucá-la, apenas queria dizer algo. Com isso, ela grita com o valentão e pede para ele não tocá-la. Em seguida, ela pega um estilete e corta o rosto do valentão, dizendo que se ele quer morrer, que morra sozinho e não atrapalhe enquanto ela está fugindo. Depois de dizer isso, ela sai da sala e deixa o valentão sozinho. Lá fora, nosso protagonista e Galfei estão fugindo e matando os infectados que cruzam seus caminhos. Ao mesmo tempo, Zhou Tianxin ensina a Galfei que os infectados ainda não evoluíram e que você pode matá-los destruindo suas cabeças ou suas espinhas, desde que não hesite ao fazê-lo. Após as lições do protagonista, Galfei tenta matar um zumbi e consegue.
e a Duan Shurou os segue novamente. O protagonista, irritado com ela, pergunta por que ela está os seguindo novamente. Duan Shurou pede para ser levada junto com eles, e Gao Fei quer ajudá-la porque ela é sua colega de classe. Então, o protagonista diz que tanto faz, mas que eles não têm tempo para lidar com ela agora. Se ela quiser vir junto, deve seguir suas instruções, caso contrário, que se ferre. Nossa turma está planejando uma forma de passar pelos zumbis que estão perto do portão da escola. Gao Fei sugere que eles pulem o portão, mas Zhu Tianxin diz que é muito perigoso e propõe outro plano. Ele vai até a sala de transmissão para ligar os alto-falantes e atrair os zumbis, aproveitando esse momento para eles fugirem. Gao Fei pergunta quanto a ele, e o protagonista responde para ele não se preocupar, e em seguida ele sai correndo para a sala de transmissão. Enquanto isso, Gao Fei olha para Duan Shurou e pergunta se ela está bem. Ela responde que sim, mas na verdade, ela estava pensando em seu próprio plano para se vingar do nosso protagonista. Ela pretende brincar com ele até a morte por ele ter falado com ela daquele jeito. Em seguida, ela começa a dar em cima do Gao Fei, agradecendo a ele por convencer Zhu Tianxin a levá-la com eles, e se joga em seus braços. Ela diz que só pode confiar nele agora e começa a se esfregar nele, dizendo que Zhu Tianxin é assustador e que só sabe falar sobre lutar e matar o tempo todo. Ela alerta Gao Fei para ficar atento com Zhu Tianxin, afirmando que um cara legal como ele precisa ter cuidado. E em seus pensamentos, Duan Shurou diz que os virgens como Gao Fei são os mais fáceis de lidar. No entanto, Gao Fei começa a rir e diz que não acredita que seria tão sortudo em uma situação como essa. Ele diz que é tudo graças a Tianxin e concorda que Duan Shurou está certa de que ele é um cara legal, mas não é cuzão. Ele pede para ela não falar mal de Tianxin pelas costas enquanto ele está lá fora arriscando a vida dele para nos salvar. Enquanto isso, Tianxin está dentro da escola e joga uma lata para atrair a atenção dos zumbis que encontra. Ele consegue chegar à sala de transmissão e tenta descobrir qual dos botões ativa a transmissão. No entanto, enquanto ele está distraído, um infectado aparece atrás dele. Quando ele percebe, o infectado já está bem próximo. Tianxin começa a lutar com o zumbi, mas percebe que não é um zumbi comum, e sim um zumbi semi-evoluído. Ele não acredita que a evolução dos infectados tenha acontecido tão rapidamente e não pode permitir que esse zumbi o morda, pois ele ainda não possui resistência ao vírus. Tianxin, enquanto tentava evitar ser mordido pelo zumbi, percebe algumas agulhas de crochê na mesa e pega uma delas, enfiando na cabeça da infectada. Ofegante, ele comenta que não imaginava que haveria um zumbi na sala de transmissão e que teve sorte por ser apenas um semi-evoluído. Na mesa ele encontra uma foto da garota antes de se tornar um zumbi e percebe que ela parecia ser uma pessoa boa e gentil. Ela estava escondida ali, tricotando um cachecol para presentear seu namorado no Dia dos Namorados. Infelizmente, esse mundo mudou. Em seguida, Tianxin consegue ligar os alto-falantes para atrair os zumbis. Gao Fei e Duan Shurou aproveitam a oportunidade para tentar abrir o portão, mas ele está trancado. Gao Fei usa seu machado para arrombar o cadeado. Após conseguir abrir o portão, Gao Fei pede para Duan Shurou vigiar o portão, mas ela diz para ele não perder tempo. E se aqueles monstros voltarem? De repente, um dos professores chega com um ônibus e pede para eles entrarem. Duan Shurou corre para o ônibus e pergunta a Gao Fei por que ele não vai, mas ele responde que vai esperar por Tianxin. O professor insiste para que Gao Fei entre logo no ônibus, mas ele diz que vai ficar e esperar por Tianxin. Nesse momento, Duan Shurou fala para o professor que Tianxin matou uma pessoa, e ela viu com seus próprios olhos. O professor fica chocado, e Duan Shurou diz que precisam fechar o portão, caso contrário, terão problemas com os monstros quando saírem. Um dos professores concorda com Duan Shurou, enquanto o outro diz para Gao Fei parar de besteira e entrar no ônibus. Duan Shurou também pede para ele entrar no ônibus e não prejudicar a todos por causa do Tianxin, aquele louco. Gao Fei, furioso, ele chama Duan Shurou de vadia que apunhala pelas costas, e em meio à raiva, Gao Fei afirma que o portão ficará aberto e que ele vai matar todos que tentarem fechá-lo. E assim chegamos ao fim deste vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. E se ainda não é inscrito, não perca tempo e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Se você quer a segunda parte, comenta. Para ontem. Por hoje é só, mas nos vemos em breve. Até a próxima e um grande abraço.